Agora, a família criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento dela. Pessoal, a família acredita, já está quase convicta que esse médico que apareceu morto 2 dias depois tenha cometido o erro médico. Não se sabe se foi suicídio, não se sabe se o médico passou mal e morreu por causa de alguma doença ou se ele foi assassinado. A polícia de Minas Gerais já está no caso e agora a gente abre espaço aqui no Cidade Alerta, em Mato Grosso do Sul, em parceria com a Record TV Minas, lá de Minas Gerais, para arrecadar dinheiro para ajudar a essa criança que teve o pênis amputado durante uma cirurgia. Para você, pessoal, que quer ajudar, preste muita atenção, reportagem Põe na Quadrada. Parte das despesas gastas pela família no hospital particular foi ressarcida pela prefeitura 20 dias após o possível erro médico que transformou uma cirurgia de fimose em amputação do pênis da criança de apenas 3 anos. O pai do menino diz que ainda não recebeu orientações do município sobre o que fazer para reparar o erro, mas prevê que os gastos vão ser muitos. Por enquanto, é necessário manter a medicação pós-operatório. Sem dinheiro e com muitos gastos pela frente, a esperança da família para assistência ao filho está em uma vaquinha virtual. Estou buscando fazer uma vaquinha para ter imediatamente uma resposta concreta do que é que pode ser feito. Eu estou estudando já tem alguns testes que foram feitos, mas o que a gente tem de fato e de real que eu pude buscar é próteses, mas não podem ser feitos um implante agora de prótese, porque o desenvolvimento do meu filho não está completo. Então, existem outros testes, mas foram escolhidos em pessoas específicas, pacientes específicos, e foram feitas essas cirurgias plásticas, retirada de parte do braço, da coxa e feita a plástica para ter minimização dessa perda. A Polícia Civil iniciou a apuração sobre o que aconteceu na sala de cirurgia no Hospital Carlos Marques, em Malacaxeta. A delegada que preside o inquérito vai pedir à equipe do IML que faça uma perícia na cirurgia do menino como forma de instruir as investigações sobre um possível crime de lesão corporal. A delegada à frente das apurações não começou a ouvir os profissionais que estavam no bloco no dia da cirurgia. A pedido do Ministério Público, ela recolheu documentos do hospital sobre o ocorrido para decidir responsabilidades no caso. No decorrer dessa investigação, a gente soube que o médico que teria realizado a cirurgia faleceu. Então, assim, mesmo ele tendo falecido, a investigação continua, tramitando, para saber se de fato a responsabilidade foi só dele ou se teve erro de mais alguém da equipe que realizou a cirurgia na criança. Só haver o indiciamento de quem de fato concorreu para essa culpa. Se foi só o médico que faleceu, então o caso provavelmente vai ser arquivado, o Ministério Público vai pedir o arquivamento e não vai haver denúncia. Se outras pessoas concorreram para a lesão dessa criança, essas pessoas vão ser responsabilizadas. Por se tratar de possível erro médico, além da Polícia Civil, a entidade que representa os profissionais da saúde também deve apurar se houve falhas. Segundo o Conselho Regional de Medicina de Teófilo Otoni, existem 2 meios de acionamentos, um pela própria família e outro pelo Ministério Público. Toda vez que chega uma denúncia até o Conselho, e a denúncia tem que ser escrita e identificada, não existe denúncia anônima no Conselho, nós não aceitamos. Essas denúncias são transformadas em sindicância, 100% delas são investigadas. Não existe possibilidade de não se investigar eticamente. Virando sindicância, é passado por uma Câmara de Sindicância, que tem no mínimo 6 conselheiros, tudo lá é colegiado. Esses 6 conselheiros vão julgar se há necessidade de continuar o processo ou se pode arquivar na primeira fase. Então, a sindicância funciona como uma economia processual. A Justiça Comum entende bem isso. É economia no sentido de não abrir processo para todo mundo, em coisas que podem ser arquivadas, obviamente, se não tiver nenhum indício de deslize ético por parte do médico,
essa sindicância toma o rumo de arquivamento. Caso contrário, transforma-se em processo ético profissional, que vai até o finalzinho do processo, que é o julgamento em Belo Horizonte. Sobre as investigações da cirurgia do menino de Malacacheta, o delegado do CRM diz não poder fazer qualquer comentário por questões de ética e sigilo. Eu não posso falar, eu lamento até não responder dessa forma, mas todos os casos que entram aqui no Conselho são totalmente sigilosos. Eu não posso falar especificamente de um caso, e muito menos se entrou ou se não entrou a denúncia aqui. Você me desculpe, mas eu fico tolhido nesse sentido. Mas a sociedade pode acreditar e ter fé de que realmente a apuração do CRM ela é isenta, ela é autônoma, ela é independente em relação a ser médico fiscalizando o médico. É bom a gente falar um pouco sobre isso, eu fico muito à vontade. Eu estou no Conselho há 15 anos. E aqui a gente vê a seriedade, especialmente do CRM de Minas, goza de um conceito muito grande junto ao Conselho Federal, exatamente por isso. É uma característica dos conselhos. Nós, mineiros, somos assim, né? Levamos com muita rigidez as coisas. 100% do que é apresentado aqui é investigado. Às vezes, o que ocorre é que a família, às vezes, não fica satisfeita com o resultado. Entende que o médico tem que ser cassado, que ele tem que ser afastado, e ele toma uma punição menor, uma advertência, uma censura, o que acha que é pouco, muitas vezes. Mas, na verdade, o Conselho tem uma outra forma de enxergar, né? Erro médico, eu ainda volto a dizer, ainda é, no contexto geral, no global das denúncias que são apresentadas, não é o principal. E uma coisa que a população às vezes precisa entender, é entre erro médico e complicação ou situação inesperada. Eu posso fazer uma cirurgia abdominal e o paciente ter uma infecção. Isso não é erro médico muitas vezes. Muitas vezes é uma complicação do meu ato, né? E a gente no Conselho analisa claramente isso aí. Enquanto as instituições trabalham, resta ao menino e à família esperar dias melhores. Eu estou vindo aqui para pedir a sua ajuda, porque infelizmente houve uma cirurgia no hospital da minha cidade e um erro terrível levou à amputação do pênis do meu filho. E isso dói muito e eu preciso de ajuda nesse momento, porque eu não tenho condições de arcar com todos os gastos da possível recuperação. Ele tem que ser avaliado, ele tem que ser acompanhado e infelizmente eu não tenho essas condições. E a gente está fazendo uma vaquinha para arrecadar recursos, para buscar no mínimo respostas, para a gente ter condições de trazer um tratamento e uma vida digna para o meu filho, para que ele não sofra consequências futuramente. Por favor, acesse o link, saiba da história, e eu agradeço muito por sua ajuda e pelas pessoas que já entraram em contato, mas eu preciso de mais gente do meu lado, porque é só com a união que nós chegaremos a um resultado para minimizar essa dor e essa perca. Muito obrigado. Gente, olha o desabafo de um pai. Pessoal, a criança teve o pênis amputado. Como que essa criança está fazendo xixi? Agora, sabe o que mais me revolta nessa nossa justiça? O médico que foi encontrado morto não operou sozinho. Como que o processo vai ser arquivado? Caso, seja comprovado que somente o médico teve erro, teve a negligência durante o ato cirúrgico. E a equipe que estava por trás, o anestesista, porque vai anestesia. E a equipe de enfermagem. Gente, pelo amor de Deus! Olha que loucura! E se você foi vítima de erro médico, eu vou começar a estrear e mostrar erros médicos aqui no Cidade Alerta. 67942420